Beleza, galera? Estamos aqui de novo neste espaço alternativo do Colégio Loyola para falar agora de um assunto ultra mega importante, que são as relações métricas do triângulo retângulo. O terror do nono ano, a galera não estuda direito, então tem que prestar atenção. E esse exercício aqui que nós vamos fazer de aprendizado das relações é baseado, sim, na memorização das relações. Isso, você vai memorizar, mas além de memorizar, você tem que entender. Xanxão tá com você, então calma. Olha só, primeira coisa que você tem que lembrar junto com o Xanxãozinho aqui é o seguinte: o que é um triângulo retângulo? Porque tem gente que sabe nem o que é triângulo retângulo, aí fica difícil. Triângulo retângulo, aluninho, nada mais é do que um triângulo que tem ângulo de 90 graus. E aí você tem que lembrar um princípio básico do triângulo retângulo, é que os seus lados têm nomes, né? Muito bem, porque esse triângulo é tão importante que os lados dele têm nome. Então vamos lá. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, ó, formou ângulo de 90 graus, cateto. Então, no meu exemplo, esse ladinho que mede B, cateto. Esse ladinho que mede C, cateto. Por que eles são catetos? Porque formaram um ângulo de 90 graus. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a famosa hipotenusa. Muito bem. Então eu tenho hipotenusa, cateto, cateto. No nosso desenho, A é a hipotenusa, B e C são catetos. Muito bem. Agora, além de cateto e hipotenusa, nós temos que recordar um conceito também muito importante que você já estudou no ano anterior, que é a altura. Muito bem. A altura é esse segmento que sai aqui, ó, do vértice do ângulo reto e que chega no lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Só tem essa altura? Não, mas essa altura é a mais importante para nós. Por quê? Porque essa altura ela é chamada de altura relativa à hipotenusa, porque ela chega na hipotenusa formando o ângulo de 90 graus. Altura relativa à hipotenusa. Na nossa figura, a altura que eu estou falando é esse segmento que mede Hzinho aqui, ó. Muito bem. E quando a gente determina esse segmento, que é a altura relativa à hipotenusa, ela divide a hipotenusa em dois pedaços que não necessariamente têm o mesmo tamanho, né? Então eu vou ter um pedacinho que chama M, que eu estou chamando de M, e outro de N. Medida M, medida N. Cada um desses pedacinhos será denominado projeção. Presta atenção. Projeção. M é a projeção do cateto B, que mede B, e N é a projeção do cateto que mede C. A ideia de projeção é mais ou menos a de sombra, né? Como se eu estivesse colocando uma lanterna aqui e a sombra do cateto B lá na hipotenusa vai dar M. Legal. Mas o mais importante é você lembrar assim: projeção sempre vai ser o segmento que está mais próximo do cateto. Então, quer dizer, se M está próximo de B, ele é a projeção de B. N, como está mais próximo do cateto C, será a projeção de C, né? O conceito de projeção é bem mais complexo que isso, mas agora, nesse vídeo, a gente não pode tratar dessa forma. Legal. Então, lembra, M é projeção de B, N é projeção de C. Legal. Todas as relações métricas que a gente vai falar aqui agora são deduzidas a partir de semelhança de triângulos. Por quê? Você tem que enxergar três triângulos aqui, o da esquerda, o da direita e o grandão. Esses três triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, mas a gente não vai ficar demonstrando as relações aqui por semelhança de triângulos, apesar de que elas vêm da semelhança de triângulos. O que a gente vai falar é enunciar as relações métricas e prestar atenção de como é que a gente tem que usá-las. Então presta atenção. A primeira relação métrica que a gente vai falar aqui agora é essa, olha, que fala assim, que a altura multiplicada pela hipotenusa é igual a um cateto multiplicado por outro cateto. Então presta atenção. Não grava letrinha. Se você gravar a letrinha, você não vai entender a relação. Você tem que entender a relação assim, ó. A medida da altura multiplicada pela medida da hipotenusa é igual à medida de um cateto vezes a medida de outro cateto. Essa é a primeira relação. Legal.
Xanxão, quando que eu vou usar essa relação, Xanxão? Presta atenção, olha, essa relação tem 4 variáveis, altura, hipotenusa, cateto e cateto. Para você encontrar uma delas, você precisa das outras 3, né? Então você só vai usar essa relação quando? Quando você tiver, por exemplo, altura e hipotenusa, um cateto e quer encontrar outro. Quando você tem os 2 catetos e altura e quer encontrar a hipotenusa. Né? Então a gente tem que usar a relação que tem 4 variáveis quando eu conheço 3, aí eu vou conseguir encontrar a 4ª. Bacana. A próxima relação que a gente não pode esquecer, que é muito importante, é essa daqui, ó, que diz que a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes outra projeção. Então essa relação ela nem é difícil de gravar não, né? Ela diz assim, ó, a medida da altura elevada ao quadrado é uma projeção vezes a outra. Legal, não grava letrinha. Se eu trocar o M de lugar com N, o H de lugar com M, você não vai entender mais nada. Você tem que gravar assim. A altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Tranquilo. A próxima relação, na verdade eu vou citar 2, mas na verdade é uma só. Ela diz assim, que a medida de um cateto elevado ao quadrado é sempre igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então no meu desenho aqui, né, na minha representação desse triângulo retângulo, como é que vai ficar essa relação para o cateto B? Vai ficar assim, ó, B ao quadrado é igual a M vezes A. E aí vamos entender, né? Não adianta gravar a letrinha, lembra que eu falei? Então tem que entender assim, ó, cateto ao quadrado é igual a sua projeção, porque a projeção de B é M, vezes a hipotenusa. A mesma coisa eu poderia falar para o cateto C, né? Se vale para o cateto B, vale para o cateto C também. E aí vai ficar assim, ó, cateto ao quadrado, quem que é a projeção de C? Olha para cá, quem que é? N. Então, ó, C ao quadrado é igual a N vezes A. Ou seja, a medida do cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Beleza. Basicamente, essas são as relações métricas que são coadjuvantes. Por quê? A relação métrica protagonista, aquela que é mais importante, que você vai usar o resto da sua vida acadêmica, que é o famoso Teorema de Pitágoras, nós vamos enunciar agora. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz assim, ó, que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado somado com a medida do outro cateto ao quadrado. Na literatura, fala-se assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tem até essa relação lá na música do Mamonas Assassinos, os caras falam tudo errado, beleza. O que a gente tem que lembrar é, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. E aí, vale a pena a gente prestar atenção quando usar o Teorema de Pitágoras. Olha só, para usar o Teorema de Pitágoras, nós vamos pensar o seguinte, que o Teorema de Pitágoras me ajuda a encontrar um lado desconhecido do triângulo retângulo, sempre que eu conheço outros dois, né? Então, por exemplo, se eu conhecesse a medida do cateto B e conhecesse a medida do cateto C, com certeza por Pitágoras, a gente vai conseguir encontrar a medida da hipotenusa. Da mesma forma que se eu conseguir, se eu tiver a medida da hipotenusa e tiver também a medida de um cateto, eu consigo encontrar a medida do outro cateto. Nós vamos usar essas relações métricas nos meus exemplos nos próximos vídeos, beleza? O que a gente vai fazer nos próximos vídeos? Usar cada uma dessas relações aqui e ver como é que usa cada uma delas. Bacana? Te espero lá. Fui!